houve uma trajetória a ser percorrida até que ele viesse tomar posse da vitória. E nós podemos, inclusive, fazer menção também disso para a nossa vida secular. Jesus, um dia pregando aos discípulos, ele disse que iria preparar lugar. E quando ele fosse preparar esse lugar, voltaria e nos levaria para onde ele estava, para que onde ele estivesse com nós também. Também temos uma promessa de uma terra prometida, né? Então, essa promessa que foi dada no passado a Abraão, até que eles vieram chegar à terra prometida, a Nova Canaã, nós também temos uma promessa feita por Jesus, chegar na cidade santa, a Nova Canaã, que é a cidade celestial que descerá, e nós tomaremos posse dela. Então, como todos sabem, essa lição do trimestre, que fala sobre o livro de Josué específico, todos sabem que Josué foi o homem, o líder responsável em fazer com que o povo de Israel viesse adentrar a terra prometida. A Bíblia diz que em um determinado ponto da história, quando Moisés estava prestes a morrer, ele enfrentou algumas batalhas. Esse mapa eles são dois, né? Esse mapa aqui nós temos dois mapas. Temos o mapa de Israel, da Palestina, antes de que Israel viesse tomar posse da bênção, e o mapa da Palestina depois que ele tomou posse da bênção. Aqui já é o mapa, a terra de Israel dividida em tribos, e esse daqui é Canaã, antes de ser de tomar posse da bênção. Esse mapa aqui, se você procurarem aí na sua lição, está na lição de número 2, entendeu? E esse aqui está nessa nossa lição de hoje, que é a lição de número 10. Então, como todos sabem, anteriormente, a terra de Canaã era dividida por tribos que habitavam naquela região. Não, a lição nos fala que eram 7 tribos. Aí você vai contar aqui e observa que parece que há mais de 7, mas na verdade não há mais de 7. Aqui nós temos heteus, aqui na frente nós temos heteus de novo, aqui nós temos heveus, aqui nós temos heveus de novo, aqui nós temos cananeus de novo. Então existiam tribos que eram divididas, assim como também Israel houve tribos que foi dividida em 2 partes, né? Assim também existia tribos na Palestina antiga que eram divididas em 2 partes. Por isso, depois de tudo, você vê essa quantidade enorme de tribos aqui que se resumiam em 7 tribos. E a Bíblia diz, nós vamos retroagir um pouco a nossa lição e vamos começar do Egito. A Bíblia diz que Israel estava no Egito e eles saíram, aqui não tem um mapa do Egito, mas vamos mencionar que o Egito estivesse mais ou menos na parte de baixo. Vamos fazer um improviso aqui. Digamos que Israel estivesse aqui no Egito. E a Bíblia diz que eles saíram do Egito, fizeram esse percurso pelo lado de cá do rio, né? Ainda sob a direção de Moisés. Aqui, se nós voltarmos para cá, a Bíblia diz que Moisés teve uma luta com os amonitas, e aí teve que destruir os amonitas que estavam no caminho deles. Logo em seguida, eles tiveram primeiramente os edomitas, depois os amonitas. Então, destruíram os edomitas e os amonitas, aqui sob o comando de Moisés. Chegando logo em seguida, eles se acamparam num lugar chamado Setim. Vamos voltar de novo para cá. Digamos que Setim fosse aqui. Sob o comando de Moisés, Moisés chama agora Josué e passa a responsabilidade para Josué. Porque a Bíblia diz que Deus chama Moisés ao monte naquele momento e diz: olha, você está vendo os vales, está vendo a Palestina, aqui estão os vales do Jordão, né? O Vale do Jordão. Deus daqui mostra a Moisés o Vale do Jordão inteiro, a terra prometida. Mas Deus disse: mas naquela terra você não vai entrar. Então Moisés aqui faz o seu sucessor, que estava sendo preparado, que era Josué. E a Bíblia diz que no Vale de Sitim, vamos para aqui Sitim, aqui agora Josué assumiu a responsabilidade de passar o Jordão. Josué pega o povo, caminha em direção ao Jordão. Nós estamos retroagindo, viu? Chegando aqui mais uma vez, ele faz acampamento com o povo.
E a Bíblia diz que naquele momento ali ele chama o povo e ensina o povo como eles deveriam fazer. A Bíblia diz que eles deveriam reunir o povo e depois chamariam os sacerdotes. Quando o povo tivesse todo reunido, chamariam os sacerdotes. Então o sacerdote viria, passaria no meio do povo, passaria à frente da congregação de Israel e encaminharia em direção ao Jordão. Aqui é o Jordão. A Bíblia diz que quando ele chegasse, o sacerdote tocasse o pé no Jordão, o que faria as águas? As águas se abririam. Nós temos uma peça de quebra-cabeça aqui. Se o pé do sacerdote era responsável nesse momento pela abertura das águas, se o sacerdote seguisse em frente, consequentemente eles sairiam antes do povo, não era? Foi por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, ensinou a Moisés que os sacerdotes deveriam parar no meio do Jordão. Por quê? Porque se os sacerdotes seguissem em frente, quando eles atravessassem aqui, aconteceria a mesma coisa que aconteceu lá no Mar Vermelho. Quando o povo de Israel passou, o mar fechou-se. Quando os sacerdotes passassem, o rio se fecharia e o povo de Israel morreria. Então Deus manda que o povo pare. Então os sacerdotes ali pararam primeiramente, o povo de Israel termina de passar. Quando o povo termina de passar, o sacerdote sai do seu deslocamento e quando ele termina de passar, o rio se fecha. Mas o povo estava sozinho ou estava com a arma? O povo não estava com a arma? E a arma representava Deus. Os sacerdotes que levavam na frente. E representava Deus, né? E representava o próprio Deus estava no meio do rio, né? No meio do rio. Então, analise bem. Daqui para onde é que eles foram? A Bíblia diz que eles se deslocaram para um lugar chamado Gilgal. Ali eles fizeram um acampamento para lutar contra várias tribos, que depois nós vamos chegar até o lado de cá. Né? Daqui de Gilgal, eles pelejaram primeiro contra quem? Jericó, não foi? Foi de Gilgal que eles saíram para pelejar contra Jericó. Foi também de Gilgal que eles saíram para pelejar contra Ai durante 2 vezes. Ainda estavam em Gilgal. E foi provavelmente de Gilgal que eles tomaram posse de todas as terras que seriam dominadas pelo povo de Israel. Gilgal ficou como uma cidade própria dele, lugar de acampamento definitivo de Israel, até que viesse e tomar posse da história. Mas se nós ficarmos presos aqui, a como foi no passado e tal, nós não vamos chegar onde a lição quer nos mostrar hoje. E o objetivo da nossa lição hoje é mostrar como foi que Caleb e por que Caleb tomou posse da bênção juntamente com Josué. A Bíblia diz, o texto diz, uma herança conquistada pela fé. E essa herança aqui faz referência à herança que Caleb tomou posse. Quando ainda estava aqui, antes disso aqui, a Bíblia diz que um dia Moisés determinou ao povo que fosse espiar a terra, 12 homens, né? E a Bíblia diz que saíram Josué, Caleb e mais uma multidão de homens, mais 10. E quando voltaram, a Bíblia diz que 10 daqueles homens vieram abaixo, dizendo, rapaz, nós não temos condições, a terra é boa, está aqui a prova da terra, tem o fruto da terra, nós temos aqui a prova, a terra é boa, nós observamos, Deus tinha razão em falar, mas a terra nós não temos condições de tomar posse dela, porque terra de gigantes, terra que destrói os seus moradores. E como nós sabemos, quando nós dizemos para alguém que não temos condições de alcançar uma vitória, rapaz, você quer ir para onde? Eu quero ir em tal lugar. Não vá não, vai dar errado. Você encontra uma porção de obstáculos, você enfraquece a fé da pessoa. Foi mesmo assim que aconteceu com a congregação de Israel. Por causa do testemunho de 10 homens que tinham ido observar a terra. Eram tidos aqueles homens como guerreiros, homens corajosos, homens valentes. Prova disso que foram eles 10 responsáveis de penetrar numa terra que manava leite e mel. Eram homens valentes. E esses homens valentes agora dizem, rapaz, ó, nada feito. Nós vamos para lá só para perder a batalha. Sabe,